Então, gente, a gente parou no texto 3, né? Espera aí. Que é onde a gente estava falando sobre o quê? Sobre a questão da analítica existencial do Dasein enquanto coexistência, né? Enquanto mundo. Né? Por que a gente estava falando isso? Porque o Heidegger ele quer necessariamente diferenciar o Dasein da estrutura metafísica, que é a concepção do homem enquanto sujeito, tá? Enquanto sujeito de vontade e de conhecimento. O sujeito de vontade quer dizer o quê? Sujeito espontâneo, sujeito a partir de si. Né? Um ente que é incondicionado, ele não é condicionado. O ser no mundo, ao contrário, o ser no mundo heideggeriano, ao contrário, ele é totalmente o mundo no qual ele nasce, no qual ele emerge. Tá? E esse mundo no qual nós emergimos, para Heidegger, não é um país. Tá? Primeiramente, não é um mundo subsistente com coisas subsistentes, né? Um planeta cheio de entes, não é isso. Não é um país como o Brasil ou uma cultura diferente. Tá? O mundo de significação em que nós existimos, historicamente existimos, hoje está absolutamente globalizado. Tá? Ele é o mundo da tecnociência europeia. Tá? Os países todos que falam línguas europeias e os que não falam línguas europeias, né, os asiáticos, por exemplo, são determinados por essa compreensão de mundo, tá? Por essa compreensão do ser enquanto a tecnociência moderna, europeia. Tá? Ou seja, a verdade, o ser, né, que seria a verdade interior ao mundo de sentido, que organiza a nossa maneira de viver, a nossa maneira de olhar, a nossa forma de ver, implicitamente, ou seja, pré-ontologicamente, tá? Ela organiza de forma... Eu nasço, cresço e morro correspondendo a essa significação do mundo de sentido. Tá? Então, na época de Heidegger, ainda não existia esse pensamento da decolonialidade, né? Mas pensar o mundo de sentido enquanto a significação histórico circunscrita, ou seja, finita ao mundo sentido, que é o mundo europeu, que hoje, segundo Heidegger, entre aspas, governa o mundo. Não é ninguém em particular, não, tá, gente, que governa o mundo, não. É a forma do pensamento que o Heidegger chamou de armação, Gestell. É uma forma prévia com a partir da qual nós olhamos o todo, o ente na totalidade. Tá? O ente na totalidade no nosso mundo de sentido. Só que esse mundo de sentido hoje, e segundo Heidegger, é global. A China para Heidegger, nesse sentido, é europeia. O Japão é europeu. A Austrália, a Nova Zelândia, falando a língua como as Américas falam ou não, as europeias, nós somos, segundo Heidegger, infelizmente, né, que para ele é infelizmente, esse mundo de sentido, essa teia de significações acerca do que seja natureza, do que seja homem, do que seja mulher, do que seja família, do que seja qualquer coisa. Tá? E nós já nascemos tendo correspondência muito. Então, é muito difícil para nós, metafísicos, nós do pensamento metafísico, ou seja, do pensamento que pensa o ser enquanto a verdade, a partir do pressuposto da verdade enquanto uma universalidade, a temporalidade, se a verdade é universal e atemporal, isso quer dizer que o nosso mundo de sentido, a verdade dele é também universal e atemporal. Tá? Ou seja, os outros mundos de sentido, outros povos, outras culturas, essa palavra é horrível, mas outros povos que realmente têm uma diferenciação de ser, de verdade mesmo, acerca do ente na totalidade para o nosso mundo, nós, os homens, o pensamento da tecnociência europeia, tomamos como o quê? Menos primitivo e não evoluído. Ou seja, o nosso pensamento científico é o pensamento evoluído acerca do real. Então, essa é uma... Isso Heidegger vai pensar, por quê? Porque ele vai dizer, se o mundo é circunscrito, se o mundo é finito, se o ser é tempo, se o ser é temporalidade, se o ser é finito ao mundo, se a verdade é histórica e finita ao mundo de sentido, como pode a verdade, apesar da colonização europeia ter tomado conta do mundo, né? E nós, eu brinco que eu falo, qualquer lugar que você veja uma escola ensinando química, biologia e matemática, você tem Europa. Tá? Independente se é no extremo interior da África ou no extremo interior da China. Tá? Então, esse mundo de sentido
formata o pensamento humano hoje, que é global, o Heidegger quer dar para ele uma finitude. O Heidegger quer dar para ele uma circunscrição. Ele quer provar, através de ser e tempo, através da verdade, do ser, como algo finito, ou seja, finito quer dizer o quê? Delimitado, e não infinito e atemporal. Ele quer mostrar filosoficamente que, mesmo essa verdade, que apesar de não ter se tornado global, né, apesar de não ter se tornado a mação prévia do pensamento, ou seja, eu já vou para todo. Quando eu nasço hoje, a não ser que você nasça numa tribo, num povo que realmente não tem contato nenhum com o mundo ocidental, que eu acho raríssimo, deve ter alguém na Amazônia, alguma coisa na Amazônia, hoje em dia é raríssimo isso. Mas ele já nasce tendo que corresponder a esse mundo. O que ele quer provar é o quê? Que isso é um mundo de sentido. Isso é isso não é isso não é a verdade eterna, temporal, acerca de todos os povos, de todos os mundos. Tá? E ele prova isso com o ser no mundo, tirando o ser do homem do sujeito, de conhecimento e vontade, que é o sujeito cartesiano, hegeliano, kantiano, freudiano, etc. Tá? Tirando o ser do homem desse lugar de incondicionalidade, ou seja, de pressuposto metafísico para o real, ou seja, todo Dasein é um sujeito de conhecimento e de vontade, independente se ele nasceu hoje ou há 5 mil anos atrás numa tribo africana. É isso que Heidegger vai questionar, né? essa pretensão do pensamento europeu, que é o nosso pensamento, né? O pensamento europeu que eu digo, né, filosofia, sociologia, antropologia, ciências, qualquer tipo de ciência, tá? Essa pretensão de tomar uma verdade que se manifesta historicamente em um povo, ainda que esse povo tenha se tornado global, né, pelas colonizações, e totalizar ela, e tornar ela totalitária, né? E não por vontade de alguma pessoa ou outra, não, tá, gente? Isso se manifestou com as colonizações, tá? Esse sentido de algo primitivo e algo evoluído, né? Com a razão científica, com a razão, né? Então, o que o Heidegger vai tentar mostrar com o ser no mundo, né? Ele nem muito tocou nessa questão decolonial, porque isso não estava muito em voga na época dele, né? Mas, assim, o que ele tenta mostrar é que com a nossa, pelo menos o que eu entendo disso, é que com a nossa ótica, seja ela filosófica, sociológica, cientista política, de qualquer forma que a gente olhe para outro povo, que não o povo metafísico da tecnociência, a gente já está indo com o nosso óculos. Ou seja, a gente não está vendo nada do ser daquele povo realmente, né? da verdade daquele povo. A gente está vendo a partir da nossa. Tá? Então, isso é uma questão muito no sentido de muito principiante, né? Iniciante para a filosofia, pelo menos a de Heidegger, não o pensamento decolonial, já vem aí há décadas e décadas se pensando, mas se pensando a partir da colonização, né? A partir da sociologia, a partir da antropologia. Eu não quero desqualificar isso, eu só quero dizer que a gente está indo, a gente vai para outro mundo de sentido, para outro ser, a partir, sem sair realmente, né? De dentro, absolutamente de dentro, e trazendo aquilo que não é de dentro para dentro. Então, eu não sei se o pensamento decolonial, sem um pensamento radical como esse do Heidegger, de diferenciar realmente mundo, né? De diferenciar realmente ser, de mostrar a diferença no ser, de mostrar a finitude do ser, né? De mostrar a finitude no sentido de que é finito a mundo de sentido, a verdade e a não verdade, a totalidade do ente, ou seja, a totalidade da verdade acerca dos entes, ela é finita ao mundo de sentido, ela não é metafísica, como pretende a metafísica universal e atemporal, e absoluta. Tá? Então, a gente viu que, através da analítica existencial, ele consegue mostrar a temporalidade da compreensão do ser, que a compreensão é um fenômeno de quê? De ser e tempo. É um fenômeno de compreensão de ser e tempo,
né? A estrutura base da compreensão humana, segundo Heidegger, é uma compreensão de ser e tempo, ou seja, do que é, a partir da temporização da compreensão, tá? Isso tudo pré-ontologicamente, isso não é reflexivo, tá? Isso é o que eles chamam de compreensividade, compreensão pré-ontológica, ou seja, pré-temática, pré-reflexiva. É a compreensão do que é, a compreensão do plexo referencial de sentido de um mundo, das verdades, das mentiras acerca desse mundo, do que é isso, do que é aquilo, do que é um banco, do que é uma cadeira, do que é ideias mais abstratas, o que seja o homem, o que seja a mulher, o que seja a vida, o que seja a morte, né? Isso tudo não é de um sujeito, tá? Isso tudo, Heidegger mostra, é mundo de significação. Você apenas é esse mundo quando você nasce nele. Tá? Você não nesse sentido, o livre-arbítrio ele é questionável para Heidegger, porque o livre-arbítrio ele já pressupõe uma liberdade absoluta de pensamento do sujeito. E não tem essa liberdade absoluta justamente porque o Dasein é mundo. Tá? O Dasein é um fenômeno de compreensão de quê? De mundo de significação, de plexo referencial de sentido. Então, ele viu, ele conseguiu dar para o Dasein essa finitude, pro Dasein, não só para o Dasein, mas para o mundo, né? Para a significação. Ele conseguiu quebrar a metafísica, né? Eu mandei um texto para vocês hoje ou ontem, não lembro, sobre que a Francisca Rotigliano, né, que é uma professora que me ensinou muito, né, sobre Heidegger, mais me ensinou sobre Heidegger, sobre essa questão da entidade doente, né, da verdade enquanto algo atemporal, da verdade, que isso se inicia com os gregos, né? Isso se inicia com o pensamento grego, da verdade, começar a ter esse pressuposto porque anteriormente a isso a gente pode dizer que isso estava se iniciando, mas a gente sabia que os povos, cada povo tinha seu Deus, cada povo tinha seu ser, cada povo tinha a sua real, a sua verdade. Né? A verdade não se pretendia universal e atemporal. Né? Não se pode dizer necessariamente que era assim milênios de anos atrás. Né? O que a gente pode dizer é que com a metafísica, né, com a filosofia metafísica, a verdade pretendeu a sua universalidade e a sua atemporalidade, tá? Para o ser. Essa atemporalidade, essa universalidade é o que o Heidegger chama de entidade doente. O ser, toda a história da metafísica, de Platão a Nietzsche, é a entidade doente. Tá? O que é a entidade doente? É uma forma universal para a verdade. Ou seja, essa verdade é assim, outros mundos de sentido só não chegaram a essa verdade porque não eram evoluídos o suficiente. Essa verdade, eu descobri, a metafísica europeia descobriu a verdade acerca do ente, descobriu não, porque fosse debatendo, né? Você vê, Platão vem com a ideia, Aristóteles com Osías, Tomás de Aquino com a essência divina, né? Com a essência, a existência, com a substância. Depois você vê em todo esse pressuposto metafísico se instaurar no sujeito, né? Se instaurar no homem cartesiano. Quando ele duvida de tudo aquilo, obviamente, porque a verdade não podia ser dada por uma subsistência, né? O ser não poderia ser manifestado através de uma subsistência, ou seja, de uma eternidade, uma universalidade para ela. Então, Descartes, muito propriamente, duvida de tudo e chega ao ponto de pensar, bom, eu só não posso duvidar de mim que estou duvidando. Né? Então, ele funda o ser na consciência do sujeito. É o princípio máximo do niilismo, é o princípio máximo do homem enquanto o Deus, né? O centro da Terra, o centro do universo. Tá? Isso só se deu em um povo, que é o povo metafísico da Europa, que colonizou o mundo, e todos nós, felizmente ou infelizmente, acredito que infelizmente, somos assim. Tá? Então, essa subsistência para o sentido do ser, é isso que o Heidegger quer quebrar com o Ser e Tempo. Tá? Esse pressuposto de subsistência, ou seja, algo que subsiste por si. Nada subsiste por si. Todo ente já vem mundiformizado, todo ente já vem à apreensão imediata a partir da significação de um plexo referencial de um mundo de sentido. Então, não tem essa coisa de um ente, uma significação subsistente. O que é uma árvore para um povo 5 anos atrás não é uma árvore para mim, e nem para você, nem para ninguém que está assistindo aqui essa aula, e nem para ninguém no mundo inteiro, praticamente. Tá? O que era uma floresta é outra coisa. Então, não tem um conhecimento subsistente, eterno e atemporal
para o sentido do que é. Tá? O que tem é conhecimento de mundo, finito a um mundo de sentido. Então, a metafísica não pode... a filosofia enquanto metafísica, que pretende essa universalidade para a verdade, que pretende essa atemporalidade para o sentido do ser, que o Heidegger chama de entidade doente, ou presentidade constante, vocês vão ver muito isso na obra dele, a presentidade constante que se funda desde os gregos, né? Isso que se mantém constante frente ao que não é constante, né? Então, isso essa pretensão universal para a verdade é que é o que Heidegger vai questionar e é o que eu proponho, né, a todos vocês do pensamento decolonial ou não, que pensem como a gente precisa primeiro entender a nossa forma de pensar, a nossa forma universalista e totalitária, né, a nossa forma, que eu digo praticamente no mundo inteiro, né, de pensar o ente na totalidade, ou seja, de pensar o que é o sol, a terra, o mar, os homens, as coisas, tudo, né, que a gente consiga pensar a história disso, né, por que chegamos até aqui, que é o que o Heidegger faz, né, e o que ele faz é a destruição fenomenológica dos pressupostos metafísicos, né, através de ser no mundo. Tá? Do Dasein não mais enquanto sujeito incondicionado de vontade, metafísico, mas agora enquanto finito a mundo de sentido. Tá? Então ele vai, através da analítica existencial, ele vai mostrar como é que a compreensão do ser se manifesta, como o Dasein é o outro enquanto mundo, né? O Dasein coexiste para existir, né? Essa não foi o Heidegger que disse, foi eu que disse, mas porque o Dasein é só a pura coexistência, tá? Ele não cabe a esse ente uma subsistência solitária, nem que ele escolha isso, tá? Praticamente. Ele não pode ser isso, isso não é uma questão de escolha. O Dasein, ele é outra, ele é, enquanto mundo, o outro, tá? Ele é o outro no sentido de quê? De que todo o plexo referencial de sentido no qual ele emerge, no qual ele se forma enquanto tal, enquanto eu, você e outra pessoa, já é o plexo referencial de sentido instituído pelo outro, instituído pelo histórico desse mundo. Tá? Então não tem sujeitos subsistentes em inter-relação. O Dasein é só fenômeno compreensivo de coexistência para que ele possa poder ser. Tá? Então, voltando, né? O que é o Dasein em Heidegger? Por que o Dasein é tão diferente do sujeito? Né? Por que não chamar o homem de sujeito? Né? Por que ele chamou de Dasein? Porque o Dasein, ele é uma não subsistência. O que é uma não subsistência? Ele é um ente que não está dado, que não está encerrado. Ele é um ente que precisa ser a todo momento. O que o Heidegger chama de Sein können, o poder ser. O Dasein é um poder ser, é uma possibilidade de ser o tempo todo. O ser dele nunca, jamais está encerrado numa subsistência. Eu sou assim, pronto. Só vai estar assim quando morrer. Aí quando morrer, realmente acabou o ser no mundo, né? O ser na totalidade de significação do mundo no qual ele emerge. Agora, enquanto não, o Dasein é puro curso, ele é pura abertura. Tá? Então, enquanto pura abertura, enquanto nada de dado encerrado, o Dasein é uma não subsistência. Enquanto não subsistência, ele é um ser ele é um ser do futuro continuamente, ele é projeção contínua. Projeção contínua de quê? De compreensão, porque ele não pode não ser compreensão, ele só é um fenômeno de compreensão em vista do quê? Do seu poder ser que não está dado. Então, meu poder ser precisa ser o tempo todo. Para eu ser o tempo todo, eu preciso compreender o tempo todo. E essa compreensão, que é até a nossa morte, ela não é uma compreensão de algo, tá? Ela é a compreensividade que possibilita a compreensão de algo, enquanto tal. Então, algo enquanto tal, no meu mundo, no sentido de computador, enquanto computador, só é possível compreender porque a minha compreensão, segundo Heidegger, mais fundamental é a compreensão em vista do quê? Do meu poder ser, em lida, cotidiana. Eu preciso ser em lida. Então, já que eu preciso ser em lida no meu mundo de sentido, no meu mundo, enquanto mundo de sentido, eu preciso saber o que é um computador. Tá?
Então, é essa compreensão. Quando você retrocede, que o Heidegger faz esse movimento em Ser e Tempo, quando ele retrocede ao fundamento do fundamento, ele vê que é uma necessidade de ser que não está, de um ser que não está dado, e que toda a lida cotidiana dele é fundada nesse por motivo de. Esse por motivo de do Dasein, por motivo do qual, né, que ele chama, esse por motivo de, ou por motivo do qual, é o próprio ser dele que precisa ser, continuamente, até a morte. Tá? Então, não tem a possibilidade da ilusão de seu ser sua vida estar ganha, ou sua vida estar dada. Você precisa ser continuamente orientado ou desorientado, próprio ou impróprio. Tá? Independente de que mundo de sentido você esteja, isso para Heidegger, vamos aqui isso é uma taça metafísica, né? Independente de que sistema você esteja, de que escala social você esteja também, né? No nosso mundo de sentido tem essa coisa da escala social. Independente disso, você precisa continuamente ser. Isso é a estrutura do ser humano. Tá? Não tem vida ganha. Você pode dizer que, por exemplo, um cachorro, um gato, uma árvore está com a vida ganha. Por quê? Porque, de certa forma, não precisa ser tal qual o Dasein precisa. Já é. Cachorro é cachorro, cachorro é cachorro hoje, cachorro é cachorro 10 mil anos atrás. Gato é gato hoje, 10 mil anos atrás. Apesar de que ele entra na percepção humana a partir do mundo de sentido, né? A gente sabe disso. Um gato egípcio, há 5 mil anos atrás, era um deus. Para nós não é, para nós é um pet. Né? Então, apesar do ente ter, da totalidade do ente ter a forma de mundo, ele também tem uma certa subsistência nele próprio, porque ele é gato e sempre foi gato. Né? E não vai deixar de ser gato daqui a 20 mil anos. O Dasein não. O Dasein é tempo. O Dasein é temporal. O Dasein é histórico. Tá? O Dasein ele não está dado ao ser dele, como está o ser do gato. O nosso ser ele é continuadamente por ser. Justamente pelo fenômeno de compreensão que nós somos, é um fenômeno de compreensão do ser e do tempo, ou seja, de verdade, ou seja, dessa verdade que não é uma verdade falada, né, e da verdade do mundo, do sentido no qual a gente nasce, né, há uma verdade na qual existimos e para a qual temos que corresponder o tempo todo, tá? E a qual, e muitas vezes, a gente não se questiona, né, dessa verdade, que é o que o Heidegger vai chamar da nossa existência pessoal, né? A gente segue a vida e muitas vezes achando que questiona muito e ele tem várias obras assim detonando assim alguns pensadores da época dele, né? O Dilthey, uma galera assim que realmente achava que estava só que se a gente não entender que o nosso pensamento é essencialmente metafísico, que todas as nossas frases, praticamente, toda a nossa ciência, toda a nossa. Ela tem a base na universalidade e na atemporalidade para a verdade. Né? Quando a gente fala, por exemplo, o universo é o cosmos, eu já estou partindo de uma noção para o universo completamente metafísica e achando que é só um jogo de palavras. Ah, não, mas isso é só umas palavras. Não. Isso é a forma como a pretensão do pensamento metafísico não é de ninguém, é de todos. É de todos e não é de ninguém, como diria Nietzsche, né? É de todo mundo, mas não é de ninguém que inventou. A gente já parte de uma universalidade para o que seja o universo, né? Totalmente científica, totalmente matemática, que é essa questão do cosmo, da palavra cosmo, né? Do que se tornou. E a gente pensa que não está, que está falando fora da metafísica, e não está. Tá? Então, o que o Heidegger vai demorar muito ainda, esse pensamento vai demorar, no meu entender, ainda muitos séculos ainda para enraizar, porque a metafísica ela é muito estruturante do nosso ser. Você não tira a estrutura de um pensamento sem tirar ele todo, né? sem destruir o edifício dele. Né? Isso que o Heidegger faz com o Ser e Tempo e a filosofia dele. É a destruição fenomenológica da metafísica. Tá? A destruição fenomenológica do pressuposto de universalidade e atemporalidade para a verdade. É isso que é a destruição fenomenológica da metafísica. Tá? E daí a gente poderia, dessa destruição, pensar a decolonialidade do pensamento. Tirar o pensamento, tirar não, porque é impossível, mas
tentar sair um pouco dessa noção metafísica para realmente se aproximar de um outro povo, de uma outra... genuinamente, sem a nossa secura por resultado rápido, né? Então, o Heidegger, eu acho que é muito essencial essa filosofia dele na questão do mundo, né, na finitude do ser, da finitude do mundo, da temporalidade, da compreensão, para entender isso tudo, né, para entender a finitude do mundo, para a gente pensar a decolonialidade. Porque, senão, no meu entender, não é decolonial radicalmente, né? Radicalmente, que eu digo assim, genuinamente, né? É a tentativa de trazer outros povos para o que o povo europeu, do pensamento da tecnociência, acha que é o mais sublime do ser humano, que é a razão lógica filosófica, né? E acredito que a forma a forma do ser de outros povos, né, que não tem a forma do ser do Ocidente, né, que hoje é global, né, que, infelizmente, são raríssimos os povos que não têm essa forma de pensamento, né? Acredito que não deveríamos tentar colocar esses povos como iluminados, né, do iluminismo racional, né, mas sim ver como o ser se manifesta naquele povo, né, como a verdade se manifesta naquele povo, que talvez seja muito mais, como é que eu posso dizer, compactuada com a physis, né, com a natureza, do que nós, com toda a nossa razão lógico-científica, né? Então, é muita coisa para se pensar nesse pensamento decolonial. Acredito eu que a gente tem que entender muito bem a filosofia de Heidegger para pensar como é possível proceder a uma decolonialidade sem as ferramentas da metafísica, porque senão fica uma certa loucura, né? Você tentar um outro pensamento a partir do pensamento que se pensa totalitário universal, né? A minha dúvida é muito grande nesse lugar, tá? Então, mas voltando aqui a CLT, porque é o que eu posso falar mais, né? Ele vai pensar a nossa impessoalidade, a nossa enquanto mundo do sentido, né? Enquanto fenômeno de compreensão temporal da verdade, ou seja, projeção contínua. Por que projeção contínua? Porque o Dasein não está dado. Enquanto um ente não dado, enquanto um ente não subsistente, não encerrado, ele precisa ser continuamente. Então, ele é um nada de coisa alguma, nada de forma alguma. Tá? Então, ele precisa ser de continuamente. Ser enquanto o quê? Enquanto o mundo no qual ele já é. Compreendendo o mundo no qual ele já é. Mal ou bem. Tá? Ele é projeção contínua, própria ou imprópria, né, sobre o que vem sendo de significação no mundo dele, histórico, é isso que funda o presente. Tá? Então, é futuro sobre o que vem sendo passado que funda o presente. Tá? Então, não é o presente, o subsistente, como se pensou toda a história da metafísica, sem, inclusive, nunca pensar o tempo. Né? Quem foi pensar o tempo foi só Heidegger, tá? E Aristóteles, tá? E Santo Agostinho, mas não com essa radicalidade, né, da temporalidade. O Heidegger vai mostrar que a subsistência, ou seja, o presente, ele não é a partir dele, o que está aparecendo aqui agora para vocês, ele já é fruto do movimento temporal de futuro sobre o que vem sendo, que funda esse presente, não é um presente em si, que eu posso tirar características ônticas dele, né, características categoriais dele, tá? Não, o presente, tudo que se manifesta presentemente à minha frente, esse computador aqui à minha frente, se manifesta por quê? Porque eu me projeto sobre ele e visto no meu poder ser. Isso tudo não é reflexivo, tá, gente? A gente está fazendo um movimento de reflexão porque a filosofia analítica existencial de Heidegger faz esse movimento, mas isso não é reflexivo, tá? Eu me projeto sobre esse ente, invisto no meu poder ser, invisto de estudar, de dar aula, etc. Por quê? Porque o meu mundo de sentido é isso, é uma forma de corresponder ao meu mundo de sentido. Tá? Eu me projeto isso porque o meu ser não está dado, eu preciso me projetar, preciso fazer, né? Eu sou sempre um por fazer, um por ser, jamais
estou dado, jamais meu ser está dado, acabado, encerrado, né? Só na morte. Então, eu sou um por fazer contínuo, em vista do meu poder ser na lida cotidiana, enquanto lida cotidiana, a partir do quê? A partir do que está instaurado historicamente de verdade acerca da totalidade do ente. Tá? Então, o computador é para isso, 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 eu preciso para isso, isso, isso. Pronto. Eu não questiono isso, nem jamais vou questionar isso, até porque é assim que meu mundo funciona e ponto final. Né? Então, isso, o que o Heidegger diz é que a gente não é que a gente tenha que questionar tudo na existência. O problema é que a forma do Dasein enquanto lida cotidiana, que é a de simplesmente ter que ser, né? De não questionar porque ele tem que ser. Né? Ele acaba levando isso para a totalidade da vida dele, ou seja, ele passa a não questionar nada, nada mais importa, nada mais que não tem que se questionar, eu vou levar tudo a partir do que eu tenho de significação estabelecida do ente, não vou questionar nada, então isso quer dizer o quê? Que toda a significação que aparece, midiática, publicitária, acerca do que seja as coisas mais fundamentais da vida, eu não tenho questão com isso. Tá? Então, esse é o nosso impessoal. É a nossa forma de enquanto mundo, enquanto coexistência, praticar a nossa impropriedade, né? Que o Heidegger vai chamar de impropriedade. Tá? E que a propriedade seria justamente sentir aquela disposição fundamental que ele chama de disposição da angústia, se angustiar frente a tamanha deliberação superficial acerca da existência, que é a deliberação impessoal do mundo, né, no sentido que nós vivemos, e que isso puxar o carro para trás, né, que o Heidegger chama de querer ter consciência. Tá? Ele nunca usa essa palavra consciência, justamente porque a consciência ela é usada muito para a questão do sujeito, né, do homem enquanto sujeito, dos atos de consciência, etc. Mas ele diz isso, Gewissen wollen haben, querer ter consciência. Mas aí sim a gente tem uma escolha. Tá? Toda essa estrutura que eu falei para vocês, da compreensão, do impessoal, do estabelecido, do poder ser, tudo isso não é escolha, isso para Heidegger é uma estrutura do Dasein. A escolha está em se manter virado para frente para a disposição fundamental da angústia, que eu já falei para vocês que em Heidegger ela é o que nos salva da nossa impropriedade, né, do nosso impessoal, ou virar as costas e se aferrar cada vez mais no estabelecido, que realmente reconfortante, né? Já está assegurado aí no impessoal, esse sentido que está assegurado, não, você isso e aquilo, aquilo outro, e ponto, acabou, porque você é reconhecido e tá bom. Né? Então, o que ele vai tentar mostrar para a gente é que através do impessoal, que eu vou só terminar esse texto aqui para a gente, eu queria entrar um pouquinho no texto que eu dei para vocês da Francisca, tá? Eu mandei para vocês. Ele quer mostrar que a gente, enquanto mundo de sentido, e enquanto esse mundo de sentido que se pretende a partir de uma verdade pré-ontológica, ou seja, pré-reflexiva, universal e temporal, você imagina o quanto de maldade, ou seja, de impropriedade que o Dasein é capaz de fazer quando ele sabe que a verdade dele, ou seja, não reflexivamente, quando ele confirma a verdade dele no impessoal, a verdade do mundo no impessoal, de que o homem da tecnociência é evoluído, de que o homem indígena é primitivo, de que o homem, o africano é primitivo, de que qualquer outro que não seja o homem da tecnociência europeia é menos. Tá? Quando o pensamento tem essa forma que o Heidegger chama de Gestell, de armação, é uma armação, é como se fosse uma armação. A gente nasce com isso, né? O nosso mundo, no sentido, eu acho que em qualquer lugar do mundo, praticamente, a gente já nasce com essa armação do pensamento hoje. Né? Que a armação, seja ela dos sistemas econômicos, né? Seja ela dos sistemas da ciência em geral, né? Como o norte, como a única verdade acerca da totalidade do ente. Sejam elas ciências humanas ou naturais, ou exatas. Tá? Então, elas são a armação a partir da qual eu vejo a totalidade. Independente se eu vou estudar isso ou não. Tá? Independente se eu vou estudar qualquer ciência humana, qualquer ciência exata, qualquer ciência
biológica, etc. Essa é a forma como a qual o nosso mundo de sentido referencia a significação da totalidade do ente. Tá? E essa forma, como se pretende metafísica, ela se pretendeu universal. Tá? Ela se pretende atemporal. Se outros povos não tiveram isso, é porque não era evoluído o suficiente. Tá? Assim, todos nós pensamos, independente se a gente põe isso em crítica ou não. Né? A gente já cresce assim, nesse mundo de sentido. E talvez, de certa forma, a gente alimenta isso um pouco quando a gente coloca os povos não ocidentais dentro do ocidental num lugar de destaque. Está tudo certo, está no lugar de destaque, está tudo certo, a oportunidade é para todos. Mas talvez ver outros mundos de sentido que não são ocidentais, ocidentais não é geográfico, tá, gente? É uma forma de pensamento. É a forma de Gestalt, da armação do pensamento. Que não estejam dentro da sua armação sem tentar trazê-los para ela. Né? Sem tentar trazê-los para se tornarem expoentes dentro dela. Por que não mantê-los no seu ser, na sua verdade? Né? Porque tem que trazer para essa... Essa é a minha questão. Mas vamos lá. Então, ele vai terminar... Eu vou terminar aquele texto na página 9, né? O texto 3, que o Heidegger vai dizer assim, abre aspas. Não, eu vou dizer assim, né, no final. Vou só ler um pouquinho aqui. A compreensão mediana pública geral é assim a nossa enquanto mundo, né? É assim uma compreensão que aparece como que já é há largo tempo sabido de todos, mas correspondentemente tudo que ela compreende já vem obscurecido. Todos sabem de tudo, de todas as notícias, de tudo que ocorre no mundo, justamente porque sempre o que se sabe de informação, que é sempre o igual para todos, só pode vir obscurecido. Sim, a informação ela só pode vir sempre o quê? Obscurecida. Né? E, no entanto, é o que mais se preza hoje em dia, né? Uma pessoa bem informada. Né? Por que ela tem que vir obscurecida? Porque ela vem superficial. Né? Ela vem de todo canto do mundo, de várias coisas no mundo, não pode vir uma coisa atinente ao ente, né? Atinente àquela situação, àquele contexto. Né? Ela sempre já passou aqui, vem outra, passou aqui, vem outra. Tá? Todos sabem de tudo, de todas as notícias, tudo que ocorre no mundo, justamente porque o que sempre se sabe de informação, que é sempre igual para todos, só pode vir obscurecido. O Heidegger, eu acredito que ele está falando aqui do mundo da tecnociência europeia, já globalizado, né? Consequentemente, aonde o existir singular seja impelido a tomar uma decisão própria, o impessoal já sempre impõe um quanto senso comum. Este aqui subtrai das áreas singulares sua responsabilidade, subtraindo a este a chance de ser aquele que pode se apropriar do seu poder ser. Né? Porque a gente já nasce perdido para o mundo, nosso ser. Já nasce enquanto mundo. Né? Enquanto mundo, o fenômeno de compreensão de mundo, temporal, de ser e tempo, ou seja, de ser da verdade do mundo do sentido e temporal, né, de enquanto projeção, ele já nasce impessoal. Ou seja, eu tomo meu ser pelo que se tem de verdade sobre o que seja mulher. Eu tomo meu ser pelo que se tem de verdade sobre o que seja, sei lá, coisas, natureza, estudo, tá? Então, já sou essa significação impessoal acerca do todo, tá? Estabelecida. Tá? E se eu correspondo, se eu sou uma engrenagem máxima desse estabelecido, aí mesmo que eu não preciso pensar nada, porque eu estou super confirmado, né, nesse estabelecido, nesse mundo sentido, e aí, bom, aí eu tento me tirar de responsabilidade. Né? Este aqui subtrai o Dasein singular de sua responsabilidade própria, subtraindo a este a chance de ser aquele que pode se apropriar do seu poder ser e responder por si. Assim, uma das consequências do existir impessoal é a que desencarrega o Dasein de sua responsabilidade, do encargo de ter que, compreensivamente, de algum modo, se apropriar do seu ser. Isto porque, neste modo privativo do seu ser apropriado pelo mundo impessoal, o Dasein mostra a tendência para se apaziguar no discurso público, já pronto sobre o seu ser, tornando tudo ligeiro, tudo rápido, tudo fácil. Algo para o qual o pessoal geral oferece toda ajuda e orientação. Tá? Se você quiser aprender rápido e fácil, hoje em dia, então mais ainda. O impessoal, que não é ninguém e é todo mundo, oferece toda ajuda assim, ó, rapidamente. Né? Quando você vai se ater mesmo a alguma coisa que precisa de tempo, que precisa de muito tempo, aí que falei, ó, produz. Né? Assim, uma das consequências de existir pessoal tá.
A publicidade oferece esse pronto postergando qualquer possibilidade de decisão própria. Esse pronto o quê? Esse sentido pronto. Né? Eu tenho que ser isso e ponto final. Aí depois eu chego nisso, aí eu só aceito e tá tudo certo. Tá? Só que o design, ele se pensa como um subsistente, só que ele nunca é um subsistente. Então, por mais que ele esteja onde ele almeja no impessoal um lugar de hierarquia, né, dentro do impessoal, por mais que ele almeje esse lugar, ele jamais está dado. Né? Ele tem que continuar sendo. Tá? Isso é a estrutura do ser dele. Né? Não é uma escolha dele. Então, ele vive se iludindo com esse lugar de chegada, que nunca vai chegar. Né? Na medida em que repousa na tendência do design, na sua facticidade imediata, este tornar tudo rápido e fácil, ele se encontra refém do impessoal. Porque o impessoal já oferece sempre o pronto. Assim, a publicidade oferece este pronto, postergando qualquer possibilidade de decisão própria do design, e a vida inteira o design retorna esse pronto, e a vida inteira esse pronto que já está disponível, né? Que disponível quer dizer o quê? Essa significação pronta acerca da totalidade do ente. Disponível, ou seja, eu só preciso acessar ela e falar assim, é isso mesmo que é confirmado no pessoal, eu cheguei lá. Né? Mantém seu senhorio sobre o design. Nesse caráter do impessoal, na prontidão da publicidade. O que é publicidade em Heidegger? Não é comercial de televisão, publicidade é o sentido público, ou seja, o sentido impessoal, o sentido que todo mundo... o que todos... É o que todos veem, eu gosto do que todos gostam, eu vejo o que todos veem, né? A gente o todos, é o impessoal, é a publicidade, é o sentido impessoal acerca da totalidade do ente. Tá? Então, Heidegger diz, essa prontidão da publicidade, né, do sentido impessoal, para o qual eu posso sempre retornar quando tiver dúvida de alguma coisa, né, nisso repousa a imediata constância do design. O que é a constância do design, Heidegger? A imediata reiteração temporal da compreensão. Ela repousa no quê? No estabelecido. No sentido impessoal, acerca do todo. E aí ela vai simplesmente... é isso, pronto. Né? É assim a gente procede. Tá? Assim Heidegger procedia, isso é estrutural do ser humano. Tá? O que ele fez foi abrir isso para uma analítica existencial. Tá? Mas não quer dizer que ele não era isso também, tá, gente? A gente é isso o tempo todo. A gente repousa nessa constância do estabelecido porque a gente precisa ser. Porque o nosso ser não está dado. E nesse sentido, eu não posso parar para refletir sobre tudo no meu cotidiano, senão eu vou ter que pirar. Então, é natural a estrutura impessoal do design. Tá? A questão é que, quanto mais aí sim é a história do ser, né? A historicidade da verdade no nosso mundo sentido. Quanto mais a gente coloca essa verdade na consciência, no lugar do homem enquanto senhor do todo, né? Aí está o perigo e a nossa falência também para Heidegger. Né? Está toda a nossa falência, né? E toda a nossa incapacidade de pensar genuinamente, que ele fala sempre, né? De pôr em crítica a nossa própria história. Né? A publicidade oferece esse pronto, postergando qualquer possibilidade de decisão própria do design, e a vida inteira ele retorna esse pronto, e a vida inteira este pronto, esse sentido, né? A significação pronta disponível de um mundo, mantém seu senhorio sobre o design. Ou seja, ele que se diz tanto eu, é refém da significação impessoal que o mundo dá acerca tanto do ser dele quanto do ser da totalidade dos outros entes. Tá? Nesse caráter do impessoal, já falei isso. A Heidegger diz aqui embaixo, o impessoal é assim o ninguém. Não, isso foi eu falando. O impessoal é assim o ninguém, ao qual imediata e regularmente se tem entregue todo o design, no seu ser junto aos entes, e no ser com os outros. Ou seja, oi. Como é que pode assim existir totalidade se o que existe, como você está dizendo, são pontos de vista, né? Aí esses pontos de vista eles seriam totalizantes, é assim? Não. O ponto de vista, o que o Heidegger tira do Dasein, o sentido de sujeito criador de pontos de vista. O que o Heidegger está dizendo é que há um mundo de sentido da tecnociência europeia, tá? É esse mundo de sentido que rege eu, Manuela e você. Que rege a minha ação nesse mundo.
A questão é que esse mundo de sentido, essa significação acerca da totalidade do ente, ela se pretendeu metafísica, ou seja, ela se pretendeu totalitária. Não é de pessoas, entende? É um povo com uma verdade acerca do ente, uma verdade acerca do ser, o povo, que é o povo da filosofia e da metafísica europeia, que colonizou o mundo e que pensou e que buscou a verdade como algo universal e atemporal. É esse povo que pretende que a verdade seja universal e atemporal. Cada Dasein tem um ponto de vista, entre aspas, em Heidegger, mas já é totalmente refém do mundo de sentido no qual ele nasce. Esse ponto de vista que a gente pensa que é totalmente livre a partir de cada pessoa, nesse sentido do Dasein ser no mundo, não é tão livre assim. Porque ele já é a partir das possibilidades significativas do mundo no qual ele nasce. Então, são pontos de vistas como se fossem angariados, né? Cada pessoa angaria esses pontos de vista, né, do mundo de sentido dele, que já está dado pelo mundo dele, né? Para formar o seu pensamento, etc. Mas esse pensamento e etc. não é algo incondicionado, formado só por mim. Porque eu sou mundo de sentido, e o meu mundo de sentido já tem toda uma significação estabelecida acerca do que eu sou, inclusive. Então, o que o Heidegger vai bater na tecla não é essa questão do mundo, é a questão da verdade do ser, desde os gregos, ter se tornado ou ter partido do pressuposto da totalidade, da universalidade para o sentido do ser, para o sentido da verdade. Tá? E da atemporalidade. É por isso que ele vai quebrar e vai dizer que ser é tempo. Ou seja, a verdade de um povo é de um povo e não do sujeito. A verdade não é nem do sujeito nem do objeto. A verdade em Heidegger é a verdade de um povo. Tá? Esse povo, que é o nosso, da tecnociência europeia, colonizou o mundo, destruiu os ameríndios, os polinésios, os africanos, né? Colonizou tudo. Esse mundo de sentido, essa significação acerca do que seja natureza, a partir das ciências europeias, se tornou totalitária essa verdade, tá? E é muito difícil a gente conseguir, a partir dessa globalização desse mundo de sentido, que é um mundo de sentido só, tá? Conseguir ver outros mundos de sentido, né? Já que isso está globalizado, absolutamente globalizado. Tá? Não sei se eu te respondi. Mas não tem essa questão de ponto de vista para Heidegger. Pois é, eu acho que ele nem usa esse termo, né? Ponto de vista. Seria mais como. Eu não sei qual é o termo que ele usa, não. Mas, assim, eu meio rouco. O que eu tento entender é, assim, como é que você pode falar em totalidade, porque aí sim ele usa, né? Totalidade ele usa. Ente na totalidade, mas o ente na totalidade é sempre interior ao mundo, Ronald. É sempre interior a uma verdade do ser, entendeu? O ente na totalidade como o mundo da tecnociência ocidental, que é o mundo globalizado hoje, vê o ente na totalidade. Vê o ente a totalidade é sempre finita ao mundo. Finita a circunscrição de sentido desse mundo. Então, eu vejo uma árvore como você vê, como um cara no Japão vê. Porque ele vê a partir da ótica do pensamento, ou seja, da compreensão de mundo de sentido, que é a compreensão colonizadora. Que é a partir, seja da biologia, da química, da física. Então, essa diferenciação radical de mundos, por isso que ponto de vista em Heidegger é um problema, porque o ponto de vista não é de sujeitos. Porque para Heidegger o homem não é sujeito. Ponto de vista real seria ponto de vista de mundos completamente diferentes de sentido, acerca do ente. Entendeu? Acerca do que seja a natureza, por exemplo. Se eu pudesse ver um ponto de vista de uma tribo africana, por exemplo, que não tem contato com o Ocidente, né, que não se ocidentalizou, aí eu teria um ponto de vista realmente, né, segundo Heidegger, radical, de outro mundo, né, de sentido. Mas entre pessoas, a gente, basicamente em Heidegger, a gente tem o mesmo ponto de vista, só que, obviamente, nós não somos uma forma subsistente universal para todo mundo. Né? O Dasein, enquanto pura possibilidade de ser, ele é um puro possível. Ele é
as possibilidades do mundo de sentido dele a cada vez, a cada singular, a cada design. Justamente porque ele não é forma alguma, né? Não é uma estrutura formal para todo mundo igual, né? Como pretende talvez a psicologia, não sei, né? Mas é só para você entender que essa totalidade, o ente na totalidade é o ente na totalidade circunscrito a uma significação de mundo, para aquele mundo de sentido. Tá? E é na totalidade porque não tem como você ver fora disso. Você, enquanto mundo, eu, enquanto mundo de sentido, eu não tenho como ver fora disso. Eu posso ir lá, para Heidegger, nessa filosofia aqui, eu posso ir lá fazer o xamã que quiser, que eu não vou ver. Porque isso é minha estrutura de sentido. Eu vou tentar de todas as formas, pode me fazer bem, tá bom, tudo certo. Mas eu vou voltar para a minha estrutura. Tá? Então, por isso que é a totalidade que ele diz, porque para cada mundo de sentido é na totalidade. Tá? Aí ele diz aqui, voltando aqui à questão do impessoal, ele diz assim, o nosso impessoal que é o quê? Não questionar a significação do ente na totalidade do nosso mundo. A significação, as significações, é tomar tudo como verdade dada e encerrada. Né? Então, o impessoal é assim, o ninguém, ao qual o imediato e regularmente tem entregue todo o Dasein no seu ser junto ausente e no seu ser com o outro. O ser junto ausente é o quê, gente? O ser junto é o Dasein enquanto ocupação. Lembra que eu falei para vocês que o Dasein, enquanto essa projeção contínua, em vista do seu poder ser, que não está dado, ele é ocupado com o ente, que não tem a forma de ser dele, que é o ente da técnica e o ente da natureza, e é junto ao outro, com o outro Dasein. Com o outro Dasein, se diz que ele é a coexistência que coexiste. Dasein não é uma existência que coexiste, ele é coexistência que existe em coexistência. Tá? Ele não, a estrutura dele é totalmente coexistente. Tá? Ele é totalmente ocupado e assistente. O sentido até da intencionalidade, se você for pensar, até mesmo dentro da metafísica, porque a intencionalidade, ela pensa o quê? Ela pensa, quando eu penso em algo, eu não posso não pensar em algo. Isso quer dizer o quê? Que o Dasein é sempre junto a. O Dasein ele não é uma coisa antes, que depois ele é junto. Ou ele não é uma coisa antes, que depois ele coexiste. Ele não pode não ser coexistência. Tá? Ele é coexistência antes de tudo. Antes de qualquer coisa. Antes de ele falar ele já é coexistência. Tá? Então, em Heidegger, por isso ele tenta quebrar essa questão do sujeito, porque o sujeito é uma subsistência, existência, depois faz as intersubjetividades. Tá? E, além do que, ele é o senhor do ser, né? A consciência a consciência cartesiana, ela é kantiana, hegeliana, finalmente hegeliana, ela é a razão, né? Ela é tomada como a evolução, né? Máxima do ser humano, assim, e tomada como além de ser a evolução máxima do ser humano, é tomada, obviamente, como universal. Então, tudo que não tem a razão como razão lógica matemática, tá, gente? Razão lógica matemática, razão calculadora. Tudo que não tem a razão calculadora como norte, como verdade absoluta, é evoluído, é menos. Tá? Assim, a gente é educado sem a gente nem ver. E quem está nos educando também não vê que está educando assim. Tá? Então, voltando aqui, o Dasein, ele enquanto coexistência, enquanto ocupação com o ente, enquanto não poder não ser isso, ele é o mundo, ele é a significação do mundo que ele nasce. Ele já é só isso. Ele já é só essas possibilidades. Tá? E essas possibilidades, quanto mais fundadas na consciência, ou seja, num sujeito de vontade, incondicionado, tomado como incondicionado, senhor do todo, isso para Heidegger é o perigo. Aí ele vai fazer todos os textos posteriores, que são os textos acerca da técnica, que a técnica é a técnica humana, né? É o fazer humano, né? E o perigo que isso traz quando o Dasein, quando o homem ele se coloca como o senhor do ser, como o senhor da verdade, sendo que como é que pode um povo se colocar como o senhor da verdade, que é o nosso povo da tecnociência europeia, se a verdade se manifesta completamente diferente em outros povos?
Como que pode, né? Se o ser se manifesta completamente diferente de outros povos, né? Então, e outros povos da história, né? Não mais hoje, né? Hoje é muito difícil a gente ver isso, mas o que o Heidegger vai bater na cara não é porque a gente não vê isso, que não é assim, tá? Heidegger também faz questão de deixar claro que este modo de ser privativo da estrutura, isto é, a incúria, que é o nosso modo de ser no impessoal, né? É o nosso modo mais constante, né? O nosso modo mais constante é o modo da incúria, da não curadoria, né? Da não curadoria própria, né? Da incúria com o ente, da impessoalidade, tanto com o ente que não tem a nossa forma do ser, né? Quanto com o ente que tem a nossa forma do ser. Isto é, o modo da incúria é algo realíssimo. Este não ser próprio, essa não propriedade, né, do ser, do Dasein, tem mais realidade do que qualquer coisa subsistente aí à vista. Aí Heidegger diz, abre aspas, ao ver onticontológico, ou seja, fático existencial, ou seja, fático e também da estrutural, tá? A nossa estrutura ela é própria, porque ela é a cada Dasein, das possibilidades do mundo, mas a gente se deixa levar pela significação estabelecida, né? Sem jamais questionar nada, sem se manter minimamente na disposição da angústia, né? Da disposição que te traz algum pouco de questionamento, né? Acerca da existência. Então, ao ver onticontológico isento de prevenções, o impessoal se mostra enquanto o sujeito mais real da cotidianidade. E se não é acessível como uma pedra subsistente, isso não decide minimamente sobre sua forma do ser. Não se deve decretar precipitadamente que o impessoal não seja nada, nem render tributo à opinião, tá? Fecha aspas. Então, ele vai... Aí eu vou discorrer aqui sobre o ser junto, o ser com, quando ele é pessoal. Então, depois eu vou falar sobre o Dasein enquanto cura. Eu não sei se vocês leram esse texto, tem mais 7 páginas ainda, e eu queria ir para o texto da Francisca, que é sobre a questão do ser enquanto entidade doente. Então, eu quero que fique bem claro para vocês. Ser e tempo é a estrutura do Dasein, enquanto compreensão do ser, não mais enquanto sujeito de conhecimento, de vontade, não mais enquanto incondicionalidade, não mais enquanto metafísica, não mais enquanto o ser no mundo. Ele é o quê? Finito ao mundo dele, finito à significação do mundo dele. O mundo, a significação, a verdade, o ser, ela não é mais atemporal, ela não é mais universal, ela é finita ao mundo de sentido. É isso que Heidegger consegue provar com o ser e tempo. Tá? Agora, com a história do ser, que é aí que ele vai falar do nosso mundo, que é onde ele pode falar, né? Ele tenta uma aproximação com os monges chineses, monge, não sei se se chama monge, e tem até uns vídeos dele, assim, e o silêncio, né, dele para escutar, não tentar organizar na sociologia ou na antropologia, né, tentar organizar aquele povo ali na nossa ótica, né, que aí, para mim, não tem decolonialidade nenhuma. Né? Decolonialidade seria justamente ir na ignorância. Né? Tentar a gente, com toda a nossa ciência, que se pretende, porque metafísica se pretende universal, quebrar isso. Né? Não é universal, não. Isso é a forma como nós, o povo ocidental da tecnociência, vemos a totalidade do ente. Tá? Não é a forma como a qual outros povos genuinamente abissais, ou seja, que tem outra forma do ser, outra forma de verdade, veem os entes. Então, a verdade não pode ser universal. Tá? E não é universal, repetindo, porque a verdade não é universal porque cada um pensa de um jeito. Tá? Para esse pensamento de Heidegger aqui, não tem cada um pensando de um jeito, não. Para o pensamento aqui, nós somos mundo de significações. Nós correspondemos a cada vez, singularmente, às mesmas possibilidades de um mundo de sentido. Tá? Aí eu vou falar do Dasein enquanto cura. O ser no mundo é original e inconstante, a totalidade fenomenal, blá, blá, blá. Deixa eu ver aqui se é uma coisa mais importante. Eu tinha sublinhado aqui. Tá? Aí eu vou falar um pouco da angústia, que é o que é a estrutura de ser e tempo. Assim, voltando. Em ser e tempo, ele vai trazer essas estruturas da compreensão do ser, ou seja, da fenômeno de compreensão que nós somos, que é um fenômeno de compreensão de ser e tempo, de ser e finitude de ser. Tá? Apesar da gente querer ser universal, totalitário, e vai mostrar para a gente que a angústia, que todo o pensamento moderno, principalmente, tenta elidir, né, como uma coisa ruim, em Heidegger não. Em Heidegger é a nossa salvação.
Tá? Em Heidegger, a disposição fundamental da angústia é a possibilidade que o Dasein tem de se questionar, tá? De trazer o impessoal dele para sua frente. Tá? Heidegger começa a analisar a disposição fundamental da angústia, primeiramente pela distinção dessa por respeito à disposição fundamental do medo. Tá, eu falei que a questão do medo, o medo é medo sempre de algo, tá? O medo é bem factício, bem existenciário, tá? Ele é medo de algo, né? Eu tenho medo do leão, medo de não conseguir pagar a conta, medo de etc. Medo de algo sempre. Tá? A angústia não. A angústia não é de algo. A angústia ela é uma disposição do Dasein que retira o Dasein da sua condição impessoal. Tá? Não é por respeito, em Heidegger não é por respeito a algo algum, coisa alguma, evento algum. Tá? É isso que eu vou falar aqui nessa primeira palavra. Na sua coexistência, na sua ocupação, é o que pode trazer o Dasein na sua propriedade. Porque pode trazer o ser do Dasein para fora da sua impessoalidade, para resgatar o seu ser perdido no mundo de significação, porque nós já nascemos nesse mundo, já somos esse mundo, né, de sentido. Então, muito raramente a gente consegue nos resgatar a ele, né, já que ele é extremamente confirmado e publicitário, né. Vimos que a prática regular, aí vai falar aqui, Dasein imediato, porque o compreender se sustenta muito pouco reflexivamente frente a elas. Né? Frente ao quê? As disposições fundamentais da angústia e do medo, sendo que no medo ele se desvia do ente intramundano, né, do ente intramundano encontrado, ou seja, do ente que tem a forma do mundo, a significação do mundo encontrado, e na angústia ele se desvia dele mesmo enquanto ser, enquanto poder ser, enquanto uma não subsistência. O Dasein ele se angustia inevitavelmente, em Heidegger, por conta da sua não subsistência, por conta do seu ser, enquanto fenômeno de compreensão, nada de coisa alguma. Bota a mão na compreensão. E, no entanto, a gente é só isso, só linguagem. Tá? Heidegger mostra que essas disposições não se apresentam ao Dasein imediato porque o compreender se sustenta muito pouco reflexivamente frente a elas. Né? Vimos que a prática regular do compreender é sempre a fuga para o estabelecido, o seguro, a significação, né, estabelecida, já assegurada, acerca dos entes, né? Porque o Dasein se orienta primeiramente pelo ente pensado implicitamente como subsistente de sentido estabelecido. Como subsistente quer dizer o quê? O ente se apresenta como uma verdade atemporal. Essa aqui é a verdade do ente. Se outros povos não souberam disso, é porque não estavam evoluídos. A gente já tem essa armação do pensamento, metafísica do pensamento para tudo. É o que o Heidegger mostra para a gente, para tudo. Tá? Então, o ente pensado implicitamente como um subsistente de sentido estabelecido já sempre dado pela compreensão do mundo imediato da lida, pelo fato de, estruturalmente, enquanto ocupação, em queda, já emergir absorvido no ente. O que é absorvido no ente? Absorvido nas significações do mundo que ele emerge, que ele nasce. Tá? No estabelecido de significação. O Dasein toma um ente que não tem a forma do seu ser, sempre como princípio para a compreensão do seu ser próprio. Então, ele toma a subsistência do ente da natureza e do ente da técnica, como um ente dado, como pré-ontologicamente, né, ele toma essa subsistência, esse encerramento, né, essa delimitação para o seu ser. Só que ele sabe, sem saber, né, sem refletir sobre isso, que o ser dele não está dado, não está encerrado, que ele precisa ser o tempo todo. Tá? Ele sabe disso sem pensar, sem jamais refletir sobre isso. Então, é a diferença da compreensividade para a compreensão. A compreensividade é aquilo a partir do qual a gente tem compreensão de qualquer coisa, mas a gente também não tem compreensão reflexiva dessa compreensividade, a não ser para uma analítica, como Heidegger fez. Tá? Para Heidegger, a absorção do ser do Dasein, enquanto ocupação e coexistência no mundo ocupado da lida, já manifesta ela mesma, de imediato, algo assim como a fuga do Dasein dele mesmo. Por quê? Porque ele tem que ser, continuamente. Então, ele não quer estar se questionando, né? E é precisamente... E qual é o ser da compreensão, gente? Qual é o ser da nossa... O que a compreensão é? Se não um fenômeno de tempo, de ser e tempo. Se não um fenômeno de aprofundamento de ser e tempo. Eu olho ali e eu vejo planta. Compreendi planta. Eu olho ali... É um fenômeno contínuo de tempo, projeção, temporalidade e verdade. E ser. Tá?
Então, esse fenômeno de compreensão que nós somos, né, que é imparável, né, nem quando a gente está dormindo, sonhando, a gente para de compreender, né, a gente é um fenômeno de compreensão. Enquanto fenômeno de compreensão, a gente é um fenômeno de linguagem, né, em cada povo que há a sua linguagem, apesar de hoje já está a linguagem completamente tecnicizada, né, ou seja, universalizada, né, apesar de eu falar português e o outro falar francês, a gente está sob o mesmo égide de um mundo de significação, né, que é isso que o Heidegger vai falar nos textos, nos textos posteriores da técnica, né, os textos que ele fala da tecnização do pensamento, né. Então, não, perdi aqui, mas vou voltar aqui. O traço próprio mais fundamental do impessoal se constitui, então, enquanto a fuga do Dasein dele mesmo, do seu ser próprio. Por quê? Porque ele, o seu ser próprio, que o Heidegger vai dizer que é manter-se na disposição fundamental da angústia, que traria ao nosso ser apropriado do nosso ser e não mais perdido para o impessoal enquanto mundo de sentido, a gente se apazigua, se assegura e se aliena no discurso público. Por que é apaziguador? Porque é confirmado, né? O discurso público é absolutamente confirmado por todos, né? Então a gente se apazigua ali. Então a gente perde a oportunidade de resgatar o nosso ser, tá? O que conduz o Dasein sempre mais para longe de si, isto é, para longe da sua possibilidade mais própria. Por que mais própria? Mais singular, tá? O ser livre para o seu poder ser. Tá? Então, o Heidegger vai tratar a questão da liberdade como essa questão da liberdade. A liberdade não é fazer o que você quer. Tá? A liberdade é justamente deixar de fazer o que você quer em vista da possibilidade do seu ser próprio, né? E não mais apropriado pelo mundo, pela significação do mundo. Tá? No decair imediato e pessoal, no mundo, o Dasein, consequentemente, se renuncia diante dele mesmo e a angústia, enquanto a invocação oriunda da estrutura singular. Por quê? Ela é invocação oriunda do quê? Da minha estrutura enquanto Dasein singular. Não enquanto indivíduo. Porque o indivíduo, ele pressupõe, essa palavra indivíduo, ela pressupõe uma incondicionalidade, como se eu fosse eu e você, absolutamente separados. Não. O Dasein, ele é pura coexistência. Tá? Ele é coexistência para depois existir. Então, não quer dizer que não tem ninguém separado aqui em termos de pensamento, em termos de compreensão. E nós somos só um fenômeno de compreensão, a gente é separado materialmente, olha lá. Tá? Então, mas enquanto mundo de sentido, a gente já é completamente isso, coexistência. A invocação da angústia, em Heidegger, ela é a invocação do quê? Que isso é um fenômeno, tá, gente? Da compreensão. Ou seja, isso não é para quem estuda filosofia ou nada disso, é em todo o Dasein, para Heidegger. Então, é como se aquilo falasse, sei não, hein? Né? O que todo mundo está dizendo que é legal, todo mundo está dizendo que é... Né? Essa angústia, esse certo pensar criticamente, tá? De trazer a gente para algum lugar de uma certa crítica de que aquilo ali não está próprio. A gente já é a reprodução do impróprio, né? Do impessoal. Mas, de vez em quando, manter essa disposição fundamental da angústia, essa invocação, ouvir a invocação, tá? Que é o que o Heidegger fala. Essa invocação é oriunda do quê? Da nossa estrutura singular. Porque cada vez eu sou um Dasein. Apesar de eu ser mundo de sentido, eu a cada vez sou a Manuela, você é a Marise, você é não sei quem, você não sei quem. Tá? A cada vez eu posso me apropriar do meu ser, frente ao mundo de sentido. Então, no decair no imediato pessoal no mundo, o Dasein, consequentemente, se renuncia diante dele mesmo e a angústia, enquanto a invocação oriunda da estrutura singular, que é o Dasein a cada vez, e não mais enquanto mundo impessoal, se abre tanto mais nessa decadência. Qual é a decadência? A nossa queda junto ao ente, ou seja, a nossa queda junto à significação estabelecida, tá? Acerca da totalidade do ente, no nosso mundo de sentido. Né? O que é natureza, o que é porque a verdade enquanto ciência, sei lá, o que é ser mulher, o que é ser homem, né? O estabelecido, tá? E como a angústia não é nenhum ente intramundano, ela não pode ter com um ente nenhuma conformidade, com nenhum ente essencial. Isto é, nenhum ente entra na conformação com a nossa disposição da angústia, angustiando-se no nosso lançamento no mundo. Ou seja, na significação, na disposição da angústia, a totalidade da conformidade, ou seja, do plexo referencial de sentido.
o todo da significatividade de um mundo de sentido se mostra finalmente sem interesse. Nada do que algo possa ser importa. O Dasein é sempre somente significação, só, em Heidegger. Tá? O Dasein é só fenômeno de compreensão enquanto linguagem. Então, ele é significação, doente. Sempre de caráter o quê? Histórico circunscrito. Circunscrito ao mundo de sentido. Tá? Então, enquanto significação, a cada vez em um mundo de sentido, ele é o quê? Ele é sempre um possível. Tá? Ele é inteiramente no enquanto sentido, e o fenômeno da angústia mostra exatamente isso. O que ele mostra? Que o Dasein não é um ente subsistente, que o Dasein, enquanto significação e linguagem, ele não é trem algum, como diria os mineiros, tipo, coisa alguma concreta e subsistente, tá? Ele é só fenômeno de mundo, de compreensão de mundo e de linguagem, ou seja, compreensão e linguagem em Heidegger é a mesma coisa, tá? O sentido que é o âmbito possível no qual somente pode se mover, precisamente o nada de coisa alguma, que é o característico do nosso ser, tá? Portanto, o mundo enquanto um caráter desse ser, a significação enquanto o caráter desse ser sem concretude, né? A gente é ente, né, enquanto ente Manuela aqui, mas o meu ser não tem concretude alguma enquanto fenômeno de compreensão e linguagem, tá? Então, a angústia, ela traz a gente para entender a essência do nosso ser também, que não tem essa concretude toda que a gente pensa ter, né? A angústia, enquanto fenômeno oriundo doente, que é a pura abertura e curso de abertura se fazendo, isto é, a compreensão, lida simplesmente com o poder ser próprio no sentido. Então, se eu sou puro poder ser, ou seja, por ser, ou seja, tendo que ser a todo momento, o que me traz a propriedade da minha ocupação e na minha assistência ao outro Dasein, nesse sentido, é a disposição fundamental da angústia. Tá? É o que vai me fazer questionar as possibilidades do doente, né? Questionar as possibilidades do fato, ou do evento que está acontecendo, e não encerrar no sentido impessoal, né? Ou seja, num sentido estabelecido impessoal. Ainda mais no nosso mundo sentido. Né? Então, Heidegger vai dizer assim, de fato, eu só vou pular um pouco, gente, porque eu quero só entrar um pouquinho no outro texto. O diante do que? Heidegger vai dizer assim, abre aspas, o diante do que da angústia se torna o nada e o nenhuma parte. A insubordinação do nada intramundano e do em nenhuma parte não significa uma ausência de mundo. Significa antes que o ente intramundano está nele mesmo tão inteiramente destituído de interesse que, sobre o fundamento dessa significância do intramundano, o mundo unicamente ainda se impõe na sua mundanidade. Justamente porque nessa significância de concretude do sentido que a angústia traz para a gente, esse peso que a gente dá à realidade, que, na verdade, se a verdade não é universal e atemporal, que concretude máxima é essa que a gente dá, né, à realidade? Se ela é finita mundo. Tá? E se o mundo também, de significação, se a compreensão enquanto mundo de significação também não é coisa alguma, né? Se significação é só inefabilidade, é só compreensão, né? Então, nessa disposição fundamental da angústia que o mundo se mostra na sua mundanidade, ou seja, que a linguagem, que o sentido, que isso que nós mesmos somos, se mostra na sua nadidade de coisa alguma. Tá? Isso se dá, segundo Heidegger, gente, isso é a estrutura do Dasein, tá? É aí que Heidegger também vai dizer que nasce a arte, a poesia, etc. Tá? Essa orientação de verdade que não é a orientação de verdade da tecnociência, né? Que é o que ele vai trabalhar mais tarde ainda, né? Como a orientação de verdade é mais rigorosa, né? Que deveria ser a mais rigorosa, porque, resumindo bastante, elas espelham o nosso próprio ser, né? A grande poesia, a grande arte. Manuela, Oi. Só te cortando um pouco. Pode. Eu acho que assim, quando você fala de finitude, eu acho que você dá muita ênfase à finitude, assim, pelo que eu já percebi, mas assim, o fim é o fim de cada um, né? Então, quando acaba o fim é redundante. Quando chega o fim de um,
aí vai continuar acontecendo, o mundo vai continuar girando, né? E o universo vai continuar existindo. Então, eu vejo assim, um infinito dentro da filosofia do Heidegger, né? Claro que tem essa finitude da primeira parte, né, do ser e tempo, mas eu procuro ver mais a questão do que ele buscou, né? Porque eu vejo que ele vai até o final com Hegel, tentando entender o Hegel, Vai. explicar o que ele entendia como espírito e tudo. Porque o espírito ele não está só na finitude, né? Ele está na infinitude também. Em Aí, Heidegger, não. não? Não, Ah, tá. não, não. O que em Heidegger é a infinitude da finitude, se você quiser. É a infinitude da finitude. O espírito, que você diz o quê? Do ser humano? O Heidegger não se arvora a pensar o que vem depois da morte, tá, gente? A filosofia dele não se vai pensar isso, não. Não, tá, mas aí já é outro assunto, porque assim, como Ah, ele tá, vai. achei que era isso. Não, não, o que eu estou querendo dizer é que, independente se o Heidegger assumiu ou não, o universo continua, parece até música, né? Continua a existir, né? Não, sua Então, finitude. na sua finitude, É, porque o universo, você diz o quê? Os entes físicos do universo? não, eu falo o cosmo, né? O mundo, Sim, o mundo, ele continua existindo o quê? Na sua finitude. Nasce, cresce, reproduz e morre. Nasce, cresce, reproduz e morre, né? É a finitude da finitude. hum, Não é uma infinitude formal, absoluta, eterna, entende? Como pretende a metafísica. É isso que ele batia na tecla. Se tem finitude, tem infinitude, mas é da finitude. A finitude jamais vai acabar, mas é a finitude que jamais vai acabar. Né? É muito uhum. ilógico, né? É muito não lógico, né? O princípio da não É. contradição aí está quebrado totalmente. Porque se eu penso, por exemplo, com a metafísica aristotélica, né? Tem um motor imóvel que é infinito e tudo. Aí fica difícil entender esse raciocínio do Heidegger. É, porque o Heidegger realmente ele não é lógico. Ele tenta quebrar com toda a lógica universalista da metafísica. Aí eu termino aqui esse texto, eu vou só entrar um pouquinho no outro texto para vocês. Só para vocês, porque eu achei esse texto da Francisco muito bom sobre essa questão da entidade doente, né? Do ser enquanto essa entidade doente, né? Essa pretensão metafísica, né? Mas o Heidegger vai dizer que no final do texto, na página 15, aí tem toda a bibliografia aí para vocês, se vocês quiserem, né? Dos livros dele. O homem é um ser da distância, abre aspas. E somente por meio da distância real primordial é que o homem, na sua transcendência, reporta-se para o todo doente e que a proximidade verdadeira com as coisas começa a crescer nele. Por que ele é um ser da distância? Como é que eu interpreto isso? A capacidade de ouvir na distância convoca o despertar da resposta naqueles que precisam estar próximos. Isso ele disse lá no seminário de Zolicon. A distância é que o Dasein ele não é um ente subsistente como todo outro ente que não tem a forma do ser dele, como ente da natureza, como ente da técnica, não de todo subsistente, né? Então ele é o ser da distância, né? Ele é o ser totalmente distante, né? Como diz o Traco, ele é um alien sobre a Terra, né? Porque ele é um ente natureza, ele é a própria natureza compreendendo a si próprio, né? Um fenômeno de compreensão natural que não pode não ser esse fenômeno. Tá? O que se pretendeu para esse fenômeno de compreensão que começou com os gregos, né, aí de novo, com o pensamento metafísico, lógico racional como universalista, né, como a verdade mais rigorosa acerca do ser do Dasein e a verdade que deveria ser universal para o homem, né, que é esse homem da lógica, o homem da racionalidade, o homem da, né, e vão chamar Heidegger de obscurantista. Vocês vão ver muito, muito, muito texto, no mínimo curiosos, né? Assim, de completa incompreensão da filosofia dele, chamando Heidegger de obscuro, de
anti-ciência, não é nada disso, tá, gente? Isso, quando vocês verem isso, vocês saem correndo, que isso demonstra uma incomensurável compreensão do pensamento dele, tá? O que o Heidegger está propondo é a quebra do pensamento metafísico, tão somente. Não está dizendo que a ciência é mentira, e nem que tem que ser obscuro, e nem que nada disso. Está propondo que o pensamento metafísico se raste por dentro e que a gente possa, de novo, se colocar no lugar da ignorância, tá? Que é uma coisa que a ciência não permite, né? Que nós, enquanto cientistas, a gente não permite. Tá? Cientistas que eu digo, não precisa ser cientista formado para ser cientista, né? Justamente porque o mundo do sentido é da tecnociência. Tá? Cientista que eu digo enquanto para a gente é muito horroroso se manter na ignorância. Tá? Então, quando Sócrates propõe isso, e Heidegger normalmente propõe isso, né, que a gente quebre esse pensamento e que a gente se mantenha, o que ele vai falar nos textos dele, finais, né, da vida dele, na espera, né, no estudo e na espera, ao invés de racionalizar com tudo, né, é o que ele vai pensar para quebrar o pensamento, genuinamente quebrar o pensamento europeu, né, genuinamente decolonizar a nossa mente, né. Então, aqui no texto da Francisca, que é a aula sobre adoção, eu vou ler só um pouquinho, tá? Tem 9 páginas, só para vocês, só para ver se vocês já entenderam mais ou menos o que ele quer com a história do ser, tá? Ela vai dizer assim: o que pretendemos aqui é indicar ao estudioso que se inicia no pensamento de Heidegger um acesso bem contextualizado e ao teor próprio de sua filosofia. Para isso, escolhemos, se ele tem a obra qual o filósofo, tá bom. A obra na qual o filósofo procede uma primeira edificação do todo teórico-metodológico de sua ontologia. Tá bom, finalidade dessa. Para que a abordagem se retire na modernidade, inteiramente distinta daquela que orientou a investigação filosófica da modernidade. Sim. Por quê? É inteiramente diferente porque, com o ser no mundo, ele quebra com a incondicionalidade do ser do sujeito. O que é incondicionalidade, gente? É um ente que não depende de nada para ser. É assim que o homem se pensa. Tá? Que é o homem que ele não é mundo de sentido, ele não é isso que já vem sendo antes dele, ele é a partir dele. Então, tudo que ele tem de bom, de ruim, de particular ou de problemas, é a partir do nascimento dele. Tá? Isso é um ser incondicionado. Tá? O ser no mundo é outra coisa. Pelo contrário, todos os problemas que você tem são os problemas da história do seu mundo de sentido. É da sua incompreensão ou não disso, né, no ser no mundo de Heidegger. Então, é totalmente diferente da problemática filosófica da modernidade, tá? Que é a problemática filosófica metafísica ainda, que todo Dasein é um sujeito de conhecimento e de vontade, independente se ele nasceu hoje ou 10 mil anos atrás. Tá? Essa é assim que se pensa a verdade metafísica. É precisamente por essa distinção, frente ao legado ontológico da tradição metafísica, que Ser e Tempo se institui na filosofia contemporânea enquanto a obra inaugural da pós-modernidade. Poderia-se replicar que Nietzsche já havia estabelecido uma ontologia inaugural através da tríade conceitual eterno retorno, vontade de poder e o super-homem. Super-homem que ele fala no Zaratustra. Né? Contudo, Heidegger soube apreender com precisão estes 3 conceitos mais fundamentais de Nietzsche, que também é metafísica, segundo Heidegger, justamente porque a vontade para o poder ela se institui como um conceito universal para a totalidade do ente, né? Contudo, Heidegger soube apreender com precisão que esses 3 conceitos cunhados por Nietzsche pertencem ainda à esfera da certeza do ego cogito de Descartes, tá? Porque pretendem ainda o processo metafísico do pensamento, enquanto o cogito sum. Aqui o ser foi por força deposto sobre o fundamento da coisa pensante, estabelecida sem mais, enquanto mente ou alma, a res cognitas sive mens sive animus. Nietzsche concebeu o eterno retorno do mesmo, o eterno retorno do igual, que está lá na filosofia dele, enquanto o eterno retorno do igual. O que é o igual? É o ser, enquanto entidade do ente, enquanto metafisicamente essa forma universal de verdade para a totalidade dos entes, retornar cada vez na filosofia com outro nome, mas sendo a mesma coisa. Era o Deus judaico-cristão, era a ousia aristotélica, era o sujeito cartesiano. Mas permanece o mesmo pressuposto e o mesmo fundamento, tá? Metafísico. Então, Nietzsche concebeu o eterno retorno enquanto o eterno retorno do igual, no qual se enclausura a permanência dos fatores subsistentes normativos da determinação do ente.
no qual o eterno estando igual enclausura o quê? A permanência dos fatores subsistentes normativos da determinação do ente enquanto metafísica. Ou seja, dos pressupostos metafísicos que vêm sendo a mesma coisa, só que com nomes diferentes. E mais perigosos, né? Porque quando isso estava no Deus, pelo menos, no Deus judaico-cristão, pelo menos, não estava no homem, né? Agora está na consciência humana. Esse, para Heidegger, é um grande problema. Tá? O devir nietzschiano, ou seja, o movimento, né, o movimento do pensar, né, nietzschiano, é uma repetição singular do igual, na medida em que o estabelecido na determinação do ente só pode encontrar elementos para incidir sobre o que já está e permanecerá estabelecido enquanto tal. Então, esse pressuposto de universalidade e atemporalidade para a verdade jamais foi questionado. Ele sempre voltou de outra forma. Tá? Essa questão está imediatamente reportada à problemática da vontade para o poder de Nietzsche, pois no interior dessa problemática, a questão mostra a impossibilidade do ser vir a ser concebido por respeito à sua diferenciação própria. E, portanto, a impossibilidade do eterno retorno ser determinado pela metafísica enquanto o eterno retorno do mesmo. Ou seja, o mesmo, para aquilo que a Francisca está dizendo, não é o igual. O ser se manifesta diferenciando-se em si mesmo, e não como igual no seu fundamento. Tá? Enquanto o eterno é o retorno do mesmo, no qual se congregam as diferenças do todo ele mesmo. Nietzsche pretende depor sobre o animal racional, estabelecido pelo pensamento romano, a primazia dos instintos, sendo que isso nem se pensou muito bem, essa questão dos instintos. Né? Mas na medida em que projeta sobre os instintos a vontade para o poder, ou seja, uma verdade universal, supondo assim estar preterindo o animal racional pelo animal instintivo, não logra senão proceder a uma inversão inócua do ponto de partida do fundamento do ser. Ou seja, tira o pressuposto metafísico da razão e bota no instinto, mas continua o pressuposto metafísico. Tá? Inversão que não resulta senão numa secundarização meramente aparente do animal racional. Meramente aparente, porque quem manda é o animal racional ainda, o homem enquanto animal racional. Né? Porque nem sempre foi assim em outros povos, né? O homem enquanto animal racional. Tá? Pretender descolar a vontade para o poder concernente ao animal racional para os instintos não resulta na abolição deste. Antes, apenas corrobora o caráter absoluto da vontade. Ou seja, corrobora o caráter absoluto do quê? Da espontaneidade, da incondicionalidade do homem enquanto sujeito. Tá? Pois a vontade para o poder, possa ou não ser projetada para o fundamento dos instintos, de alguma forma deixa de permanecer a determinação primeira e necessária deixa de permanecer a determinação primeira e necessária da consciência, uma vez que foi instituída enquanto o fundamento mais originário de sua exigida incondicionalidade por ela mesma. Tá? Então, a vontade, ela é... Por que o Heidegger bate nessa questão da vontade? Porque a vontade, aqui na filosofia, ela é incondicionada. Ela é a partir dela mesma. Então, a vontade da consciência é a vontade a partir de si própria. Tá? O que é absolutamente oposto ao que seja o ser no mundo heideggeriano de ser e tempo. Tá? Ela é a vontade a partir do seu próprio poderio, do seu próprio poder, como se ela fosse absolutamente condicionada por nada. Né? Incondicionada. Tá? É assim que é a consciência do homem enquanto sujeito animal racional. A consciência moderna é pensada enquanto um incondicionado poder produtivo. Produtor de quê? De ser, de realidade, de representação. Tá? Construtivo, configurativo. E a vontade inerente a tal poder não tem senão a função de livre outorga de poder a ele mesmo. Justamente porque é incondicionado. Então, a outorga de poder é ela própria. Dela própria pela própria. Tá? De modo que a vontade para o poder, de modo algum, pode ser destituída da consciência, ou seja, do pensamento lá do sujeito cartesiano, fundado lá em Descartes, tá? Sob pena de invalidá-lo enquanto princípio de determinação do ser do todo. E, finalmente, o super-homem, que é o que o Nietzsche vai falar assim falou o Zaratustra, não assinala para uma superação do animal racional.
do homem enquanto animal racional. Tá? Bem antes, representa a exacerbação máxima do homem da consciência enquanto homem técnico-científico. Isto é, enquanto um servente da técnica moderna ela mesma. Hoje, em seu estado bélico cibernético. Somos nós. Tá? Nós somos o super-homem do final da metafísica. Tá? Os senhores do todo. Né? A despeito disso, a ontologia de Nietzsche constitui concretamente o fim da passagem para a metafísica do sujeito de conhecimento, devido à sua crítica rigorosa dos valores supremos. Sim, ele vai criticar, ele vai conseguir inverter essa questão dos valores supremos, tá? Projetados pela filosofia medieval moderna sob o sumo conceito de filosofia grega, o bem, que se encerra nas figuras de ser de Platão na ideia, de Aristóteles de Energeia, respectivamente entre Lequeia. A grande importância da crítica de Nietzsche aos valores reside em que ela revela o caráter essencialmente calculador da consciência e a feição puramente nihilista desta. Feição puramente nihilista do quê? Quer dizer o que é isso? Feição puramente fundada na incondicionalidade. Na incondicionalidade da consciência, ou seja, ela não é condicionada por nada. Não tem mais nada de sagrado, não tem mais nada. Ela é condicionada só por ela mesma. Ela é absolutamente nihilista. Tá? Ela não tem mais... A única coisa... Ela própria é a divindade. Tá? Mas, embora Nietzsche tenha inquestionavelmente fechado as portas para a metafísica, a sua filosofia se mantém presa no interior desta, na medida em que roda em círculos em torno de 3 conceitos diretivos. A filosofia de Heidegger se habilita graças à crítica nietzschiana, mas precisamente na medida em que o filósofo compreendeu o alcance e os limites da filosofia de Nietzsche. Foi de todo instrutivo para Heidegger a consideração acerca do fundamento próprio de cada um dos 3 conceitos chaves do pensamento de Nietzsche, que é o eterno retorno, a vontade para o poder e o super-homem. Tá? O super-homem somos nós, o super-homem não é nada, nenhuma superação do melhor do homem cartesiano, não. O super-homem é o homem da técnica, é o homem que subjuga a natureza absolutamente. Tá? Foi de todo instrutivo... Aqui tá. A questão do sentido do... sim. Assim, quando o filósofo Heidegger, né, abre a introdução de Ser e Tempo com a reivindicação inédita de uma recolocação da questão do sentido do ser, não mais do ser metafísico, com o propósito de estabelecer a primazia, a necessidade e mostrar a estrutura dessa questão, ele já tem muito clara a consumação integral que a questão do ser sofreu a partir de Descartes até Hegel. Tá? Que aí é a questão da consciência enquanto consciência absoluta, enquanto aquela que pode, através da ciência, ou seja, a sua própria produção, conhecer a totalidade, ser a dona da totalidade. Tá? É isso que nos tornou o que somos hoje. Né? Essa história do nosso povo, né, da nossa história de significação da verdade metafísica, que botou esse pressuposto de única verdade atemporal e universal dentro da consciência. Tá? Enquanto estava no Deus, eu acho que estava menos pior. Né? Assim, quando o filósofo abre a introdução ao Ser e Tempo, tá bom, a questão do sentido do ser já vinha numa deriva desde os gregos, mas o pensamento moderno, ao instituir a consciência no fundamento do ser, anulou de todo a possibilidade de um resgate da visibilidade do princípio desde o qual a rota do pensamento se desorientou. Né? Quando alocou a verdade, o ser, dentro da consciência, né, a totalidade do ente é apenas representação dessa consciência. Quando o Dasein, o pensamento do nosso mundo no sentido, fez isso, ele anulou qualquer possibilidade de ver a desorientação já iniciada lá no pensamento grego, que é a desorientação do ser enquanto metafísica. Tá? A questão do sentido do ser já vinha numa deriva, ok. E que princípio foi este? Heidegger alcança compreender que tal princípio foi aquele no qual o ser foi determinado no proporcionamento imediato à aletheia, no sentido, aletheia que é a verdade, a palavra para a verdade em grego, no sentido da presentidade. Essa foi a primeira desorientação, no sentido do quê? Da entidade, no sentido do quê? Da eternidade para a verdade. Tá? Presentidade significou, no primeiro momento, a subsistência do ser. Ou seja, a universalidade da verdade para o ente. A atemporalidade da verdade para o ente. Isso faz isso implicitamente, ou seja, sem que a gente jamais reflita, ou o povo reflita sobre isso, faz com que você anule as diferenças de outros mundos de sentido. Se você pretende uma verdade universal e atemporal, você anulou toda outra possibilidade de diferença. Já instantaneamente.
Tá? Isso começa lá, que o Heidegger vai mostrar lá no pensamento grego, já 2.500 anos atrás. Então, presentidade significou, no primeiro momento, subsistência do ser em termos de disponibilidade do permanente, ou seja, da significação permanente, uma disponibilidade que seja eterna, né, desse pensamento, dessa verdade, né, e universal, do ser enquanto presença constante, ou seja, da verdade enquanto uma presentidade constante. Tá? Partindo dessa perspectiva do ser, os trabalhos de Platão e Aristóteles se voltaram para a concessão de determinação final da presentidade em termos de entidade. Em termos da verdade ser buscada a partir do pressuposto de universalidade e atemporalidade, entidade, que o Heidegger vai chamar de entidade. Tá? Apreendida enquanto estabelecimento dos fatores normativos de determinação do ente de todo, representados na forma da ideia platônica e depois da energeia. Tá? Esses são os pressupostos ontológicos sobre os quais a introdução do ser e tempo é aberta e a obra inteira é tecida. Portanto, não é de pouca importância a compreensão desses pressupostos, né, os pressupostos metafísicos, para boa orientação em meio ao discurso de ser e tempo. Eles são aquilo com o qual a obra se confronta e para o qual propõe uma alternativa. Né? São a esses pressupostos que o Ser no Mundo propõe uma alternativa. Né? Ronald, a finitude de mundo, a finitude não do Dasein também é cada vez, mas a finitude que eu digo circunscrição, a delimitação do sentido em um mundo do sentido, que forma a questão do ser no mundo, para além do pressuposto metafísico de universalidade e atemporalidade para a verdade, daí ser e tempo. Tá? Eles são aquilo com o qual a obra se confronta e para o qual propõe uma alternativa. A boa assimilação da narrativa do filósofo e de seu encaminhamento na tecelagem da obra requer o bom situamento dos pés sobre o solo deles. Então, para vocês entenderem, por fim, né, para vocês tentarem entender, eu também, porque eu ainda caminho nisso, que essa filosofia ela tenta trazer a verdade para a sua dimensão de circunscrição, de delimitação e de finitude. Tá? O ser para o seu lugar de circunscrição. Tá? E não mais para o seu lugar de universal. Atemporal. Tá? E aí vocês ficam com esse texto aí da Francisca. Eu mandei os textos do Heidegger aí do Ensaios e Conferências, né, que é um livro que eu tenho, são várias obras dele. Tem uma aqui sobre ele tem a questão da técnica, né, que é esse curso que eu pretendo dar, que é a questão nossa, né, absolutamente atual, mas que sem a história, sem estudar a história dos pressupostos, a gente também não consegue chegar nela propriamente. Né? Aí tem vários textos aqui, enfim, eu tenho problemas com a tradução, mas é o que a gente tem, né? Agradeço a todos por terem participado do curso. Através das presenças aí, eu vou estar emitindo certificados e no máximo um mês, tá, gente? Obrigada pela aula. Boa noite a todos, primeiramente. Então, eu não sei se os outros colegas receberam a aula anterior, eu entrei mais tarde. Não, eu não mandei. Foi meio errado. Eu vou mandar a de hoje e a anterior. Hoje sim, ainda ou até amanhã. Nada. Só isso mesmo.